Hoje nós vamos entender o entendimento de Immanuel Kant sobre a salvação. Kant foi um dos maiores filósofos do Ocidente. Ele nasceu em 22 de abril de 1724 e faleceu no dia 12 de fevereiro de 1804. Então ele viveu aí 79 anos. Então, Kant era alemão, nasceu e morreu na cidade de Königsberg, na Prússia, que hoje é a cidade de Kaliningrado, na Rússia. Então, Kant é chamado o filósofo que, depois dele, a metafísica, a ciência das causas últimas, não foi mais possível, né? Porque a metafísica é a ciência que procura os princípios universais da realidade, as causas últimas. Estuda o ser quanto ser. E Kant, ele diz que todo conhecimento tem que passar pela experiência. Tem que passar pela experiência, tem que passar pelo sujeito transcendental, que são as capacidades cognitivas do homem. Então, todo conhecimento é filtrado pela inteligibilidade, pelos poderes, a compreensão da mente humana. Então, de Kant para cá, a religião, a metafísica, perdeu credibilidade, né? Teologia natural, filosófica, permanecendo a teologia da fé na cristandade. Então, nós vamos agora ver o conceito de salvação de Immanuel Kant. Então, existem quatro princípios que nós vamos ver aqui no conceito de salvação de Kant, né? Então, para Kant, a salvação não é um evento ou um acontecimento sobrenatural. Também não é um ato da graça divina que acontece de forma externa ao ser humano. Em vez disso, a salvação é um processo inteiramente moral, né? Moral é os costumes, né? A ética, e interno ao ser humano. Para Kant, a salvação é o resultado de uma mudança radical na atitude moral do indivíduo, né? É uma atitude para viver de acordo com o mandamento moral, de acordo com a lei moral. Então, aqui estão os quatro principais pontos de como a salvação acontece na filosofia de Kant. Primeiro, a salvação com uma mudança interior do indivíduo. A salvação não é a absolvição dos pecados passados, mas a reorientação da vontade. O mal radical do qual Kant fala é a tendência do ser humano de priorizar o autointeresse, o amor próprio, sobre a lei, né? Kant diz como tinha um mal chamado mal radical, que é uma tendência do homem priorizar os interesses próprios, o amor, sobre a lei moral. A salvação, portanto, é a completa e definitiva inversão dessa hierarquia, né? Deixar de cumprir seus interesses próprios para obedecer o imperativo moral. O indivíduo salva a si mesmo ao subordinar suas inclinações egoístas e sensíveis à lei moral da razão. 2. O papel da regeneração. Kant usa o termo regeneração
ou novo nascimento, para descrever essa transformação, que ele reinterpreta o conceito de regeneração. É um ato único de compromisso com o princípio do bem. A regeneração aqui é um compromisso de viver de acordo com o princípio do bem. Em outras palavras, a pessoa toma a decisão de ser fundamentalmente boa, de agora em diante, em sua máxima, em sua determinação interior. Uma vez que essa decisão é feita, a salvação se torna um processo contínuo de esforço moral para viver de acordo com essa nova atitude. Né? Terceiro, a fé como firmeza moral. A fé para Kant não é a aceitação de doutrinas, nem de dogma, nem das escrituras, mas a fé para Kant é a crença na possibilidade de superar o mal radical, que é essa inclinação de se autorrealizar, fazer seus próprios interesses, quebrando a lei. E a convicção de que, apesar de nossa propensão inata para praticar o mal, somos capazes de nos tornar moralmente bons, vivendo de acordo com a lei. Essa fé é um elemento essencial para a salvação, pois sem essa fé o esforço moral seria insustentável. Tem essa fé, essa convicção que eu posso vencer o mal pelos meus esforços. É a fé para Kant. Né? A salvação, então, depende de nossa firmeza de propósito, isto é, mudar meu propósito para viver de acordo com a lei e da crença na nossa própria capacidade moral. Então, a salvação, então, depende da nossa firmeza de propósito, de cumprir o mandamento, e da crença na nossa própria capacidade de praticar o bem. Essa que é a salvação, depende desses dois fatores. Quarto, Deus como postulado, Deus como fundamento postulado. Né? Quer dizer, a ideia de Deus, ela se tem como exata, se tem como uma coisa que não se põe objeção aqui. Né? É uma exigência. Postulado aqui é uma condição, se não sem esse postulado, não seria possível, a salvação perderia o sentido. Né? Então, vamos lá. Embora a salvação seja um ato moral do indivíduo, a crença em Deus é um postulado necessário da razão prática. Né? Então, isso aqui é um fato dado, implícito ou implícito, uma exigência que requer um Criador, segundo Kant aqui. Né? Embora a salvação seja um ato moral do indivíduo, a crença em um Deus é um postulado, é uma exigência que é necessária da razão. Kant argumenta que a ideia de um Deus justo, que garante a harmonia entre a moralidade e a felicidade, o sumo bem, serve como uma motivação e um fundamento para o nosso esforço moral. Quer dizer, se não tivesse essa ideia de Deus como fundamento da existência, então ninguém teria força nem compromisso para praticar a lei. Né? Então, repetindo aqui, Kant argumenta que a ideia de um Deus justo, que garante a harmonia entre moralidade e felicidade, quer dizer, um Deus que premia o praticante da lei, pune o ímpio, serve como uma motivação ou um fundamento para o nosso esforço moral. Deus não nos salva diretamente. Ele é a base sobre a qual a nossa salvação, alcançada pelos nossos próprios méritos morais, faz sentido. Né? O ser humano se torna digno da felicidade através de sua moralidade, e Deus, em última análise, é quem garante. Mas a salvação quem faz é o ser humano mesmo, segundo Kant, sendo praticador da lei moral.
Resumo: em Kant, a salvação não é um ato de redenção passiva, mas um esforço moral ativo. Ela acontece quando o indivíduo regenera a sua vontade, isto é, determina viver de acordo com a lei, escolhendo a lei moral como seu princípio guia e mantém essa atitude por meio da firmeza moral. O papel da religião e da crença em Deus é o de fortalecer e dar sentido a esse processo, mas a responsabilidade e o poder da salvação reside na vontade do homem. A salvação depende do ato da vontade do homem, do ato da vontade e do esforço para viver de acordo com a lei. Então, a salvação em Kant é completamente diferente do conceito cristão. A salvação no cristianismo ela é um ato da graça de Deus em Jesus, nos dá em Jesus Cristo. Né? Não é pelos nossos méritos. No cristianismo, o homem está caído, não tem nenhum poder, está corrompido, não tem nenhum poder de se auto-salvar. Salvação é um dom dado por Deus gratuitamente em Jesus Cristo. Então, o conceito de salvação em Kant não é cristão, é pagão e falso.